Hare Bom Krishna, dia, Hare bom Krishna. dia. Bom dia de com Rio. Meu nome é Govinda Gopal Das. Eu sou Mohini Priya Devidasi. Então estamos aqui do Ashram Rajabhumi e prontos para ler o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 2, intitulado Lembranças do Senhor Krishna. Nós vamos ler hoje o verso 6. Então, queríamos agradecer ao convite da ISKCON Rio, através da pessoa de Paravyoma Prabhu, né, um devoto muito querido de Krishna, e gostaríamos de agradecer a todos aí por nos ocupar nesse serviço devocional. Tá bom? Então, antes de começar a leitura, vamos cantar um pouquinho. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Janavalabha Girivaradhari. Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jai Gopi Janavalabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Cantará Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então a gente vai ler o verso 6 do capítulo 2 do canto 3. Então, o capítulo que está sendo lido é intitulado Lembranças do Senhor Krishna. Lembrança do Senhor Krishna. É um capítulo muito especial, muito lindo mesmo, muito belo, em que fala sobre a personalidade de Uddhava. Uddhava é um grande devoto de Krishna. Então, esse devoto Vidura se encontra com Uddhava e desse encontro surge um diálogo fabuloso, transcendental, onde Uddhava transborda amor por Deus através de sua boca, né? Ele transmite para Vidura consciência de Krishna, né? Através da lembrança dele dos passatempos de Krishna, porque Uddhava era um devoto natural de Krishna, é uma alma liberada. Então, Vidura também não era diferente disso. Vidura era um grande devoto do Senhor. Então, aqui, o que eles estão fazendo é basicamente o que Krishna fala no capítulo 10 da Bhagavad Gita. Matita madgata prana bodhayanta parasparam katahanta shamanityantu shanti charamanticha. No capítulo 10, verso 9, né, um dos Chaturshloka, um dos 4 versos principais da Bhagavad Gita, né, e Krishna fala para Arjuna que os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, e suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço. E eles obtêm grande satisfação, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. Então, o Bhagavatam é cheio de diálogos entre esses grandes devotos de Krishna e como eles vivem
como eles vivem, nós vivemos porque nós temos no nosso corpo o prana, né? Então, nesse verso, o Krishna fala, Matita Madgata Prana, ele fala, o prana de meus devotos, eu sou o prana, né, de meus devotos. Então, esses devotos eles só vivem nesse mundo porque eles têm Krishna Kata, porque eles sempre se iluminam uns aos outros conversando sobre ele. Então, esse é o prana, esse é o orbital de devotos puros do calibre de Uddhava, de Vidura e tantos outros que Shukadeva Goswami vai assim, a narrar aqui nas páginas do Srimad Bhagavatam. Então, esse é só o começo, né, desse Matita Madgata Prana, né, do exemplo dessas grandes personalidades, né, que se iluminam uns aos outros conversando sobre Krishna, que vai culminar no 10º canto, né, da lembrança dos devotos dos Vrajavasis, dos passatempos de Krishna, né, e, sobretudo, na ausência desses passatempos ali presentes diante deles, né. Então, a gente também, né, depois vai fazer uma conexão desses passatempos de Uddhava aqui com o 10º canto, né? Porque no 10º canto tem os passatempos de Krishna que são tão bons quanto os passatempos de Krishna fora de Vrindavana, mas em Vrindavana eles têm uma doçura especial, porque em Vrindavana os devotos de Krishna não veem ele nem como a suprema personalidade de Deus, mas como um deles, né? Como seu objeto de afeição, como seu amigo, como seu irmão, como seu amante, e não veem ele como Deus. E aqui Uddhava, ele também é um associado de Krishna em Dwaraka. Uddhava é o primo de Krishna, ele viveu com ele em Dwaraka e ali eles intercambiaram relacionamentos amorosos, né, de amizade. E aqui Vidura, sabendo dessa intimidade que ele tinha com Krishna, ele vai pedir para ele falar um pouco sobre esse objeto de afeição do Srimad Bhagavatam, esse objeto de estudo do Srimad Bhagavatam, que é Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, a gente vai ler o verso 6, o sânscrito, depois a tradução de palavra por palavra, a tradução literal do verso e depois o significado de Srila Prabhupada e comentar um pouquinho sobre esse assunto tão bacana, tão instigante, né? E tão essencial para nossas vidas, para que nós possamos ter essa referência, né, de como os devotos se iluminam uns aos outros conversando sobre Krishna, para que a gente possa reproduzir isso na nossa vida prática, no nosso dia a dia, né? Para que isso também possa ser parte do nosso dia a dia, para que isso possa ser o nosso alimento diário, para que isso possa se tornar um dia o nosso ar vital, a nossa razão de viver, né? E a nossa razão de o nosso propósito, não só iluminar uns aos outros, mas também levar essa mensagem para outras pessoas, né? Que tanto necessitam, né, desse conhecimento espiritual, universal do Srimad Bhagavatam, né? Porque em essência todos somos servos amorosos de Krishna, né, conscientes disso ou não. Então, Srila Prabhupada ele veio justamente tirar esse véu de Maya, né, que encobre a nossa consciência de Krishna, para que a gente possa deixar aflorar essa consciência, né, que já está latente dentro de cada um de nós. E nós, como seguidores de Srila Prabhupada, temos como propósito, como objetivo de vida, levar essa mensagem para mais e mais pessoas, né, na capacidade que elas têm, obviamente, de absorver esse conhecimento, né? Então, isso é uma grande arte, né? Você levar a consciência de Krishna para outros é uma grande arte. Como Prabhupada, assim, ele desenvolveu essa arte, né? Ou seja, transmitir esse conhecimento de acordo com a capacidade que aquela pessoa tem de absorvê-lo, né? E não simplesmente jorrar versos em sânscrito, né? Como às vezes a gente faz, né? Mas Srila Prabhupada ele foi perito em passar a consciência de Krishna considerando tempo, local e circunstâncias. Então esse é um grande desafio para todos os seguidores de Srila Prabhupada, né? Então vamos lá, né? Então mais uma vez gostaria de agradecer a todos, a Escom Rio e a todos aí presentes, tá bom? Sim, eu também. Muito bom dia e muito obrigada pela oportunidade. Então vamos cumprimentar o pessoal aqui, Mohini, antes de começar. Entrou aqui o Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Olá, Sérgio. Marcos Maria Branquinho, bom dia, Marcos Maria. Rose Ângela Guimarães Alvim, olá, Rose. Bhaktinval e Rama Sakadasa. Olá, tem um pessoal aí Acho que tem até mais gente ali que não escreveu nada. Tem 8 pessoas online agora. Tem o Marcelo também. Marcelo eu conheço, Sérgio Azevedo. Talvez eu conheça algumas, mas eu não estou associando o nome à pessoa, mas desde já, muito obrigado pela presença de vocês, reverências. Já, reverências. Então, o verso diz assim, Shanakair Bhagavalokam Nrilokam Puna Agataha
Vimrija netre viduram pritiyaho dhava yutsmayam. Então, lendo tradução palavra por palavra, repitam, por favor. Shanakai. Shanakai. Gradualmente. Gradualmente. Bhagavat. Bhagavat. O Senhor. O Senhor. Loka. Loka. Da morada. Da morada. Nirlokam. Nirlokam. O planeta dos seres humanos. O planeta dos seres humanos. Puna Agata. Puna Agata. Vindo novamente. Vindo novamente. Vimrija. Vimrija. Enxugando. Enxugando. Netre. Netre. Olhos. Olhos. Viduram. Viduram. Avidura. Avidura. Pritya. Pritya. Com afeição. Com afeição. Ahá. Ahá. Disse. Disse. Udava. 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 Utsmayam. Utsmayam. Por todas essas recordações. Por todas essas recordações. Então, vou ler a tradução. O grande devoto Uddhava voltou logo da morada do Senhor para o plano humano e, enxugando os olhos, despertou suas reminiscências do passado e falou a Vidura com satisfação. Então, vamos repetir. O grande devoto Uddhava. O grande devoto Uddhava. Logo voltou da morada do Senhor. Logo voltou da morada do Senhor. Para o plano humano. Para o plano humano. E enxugou os olhos. E enxugando os olhos. Despertou suas reminiscências. Despertou suas reminiscências. Do passado. Do passado. E falou a Vidura com satisfação. E falou a Vidura com satisfação. Então aqui nessa passagem, anteriormente, Vidura, ele se aproxima de Uddhava e pergunta, indaga sobre o Senhor Krishna. Então Uddhava não falou imediatamente, ele fechou os olhos e se absorveu nessa lembrança, Smaranam, né, nos pés de lótus do Senhor e manifestou, consequentemente, sintomas de êxtase. Um deles é lágrimas, né, fluindo dos seus olhos, porque ele estava em êxtase de saudade de Krishna. Então, nos versos anteriores isso foi descrito, né, que ele manifestou bhava, né, sintomas de bhava, sintomas de êxtase, né, porque realmente ele alcançou essa maturidade do serviço devocional, amor puro, né? Isso foi falado aqui no verso anterior. Sneha prasara sampluta, né, ou seja, o amor dele, né, Sneha prasara, grande amor, ele foi completamente desenvolvido devido à sua prática, né, intensa. Então, sim. Então, aqui quando se diz que ele voltou logo da morada do Senhor para o plano humano, não é que ele estava lá, literalmente, né? Ele fecha os olhos, se lembra, e assim, através desse estado de consciência, é que ele está lá na morada do Senhor, e quando ele abre os olhos, ele volta novamente para falar com Vidura. Então, a gente vê que a morada de Krishna não é apenas um local físico, mas é um estágio de consciência, né? Mesmo sem estar lá fisicamente, porque nesse planeta a gente pode ir até Vrindavana, mas Prabhupada fala que ir a Vrindavana não é apenas, você não vai a Vrindavana apenas comprando um ticket de avião. Você, enfim, precisa estar absorto mesmo em consciência de Krishna, né? Assim como o Deva fez. Bom, então vamos ao significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Estando completamente absorto no êxtase transcendental do amor a Deus, Uddhava se esqueceu realmente de tudo sobre o mundo externo. O devoto puro vive constantemente na morada do Senhor Supremo, mesmo estando neste corpo, que aparentemente pertence a este mundo. O devoto puro não está exatamente no plano corpóreo, porquanto está absorto em pensar transcendentalmente no Supremo. Quando Uddhava quis falar com Vidura, ele desceu da morada do Senhor, Dwaraka, para o plano material dos seres humanos. Mesmo que um devoto puro esteja presente neste planeta mortal, ele está aqui em relação com o Senhor, para se ocupar no transcendental serviço amoroso, e não por algum motivo material. Uma entidade viva pode viver ou no plano material, ou na morada transcendental do Senhor, de acordo com sua condição existencial. As
As mudanças condicionais da entidade viva são explicadas no Chaitanya Charitamrita, nas instruções dadas a Srila Rupa Goswami pelo Senhor Sri Chaitanya. As entidades vivas em todos os universos estão desfrutando os efeitos dos respectivos resultados fruitivos de seu próprio trabalho, vida após vida. Dentre todas elas, pode ser que alguma seja influenciada pela companhia de devotos puros e tenha, assim, a oportunidade de executar serviço devocional, despertando gosto por ele. Este gosto é a semente do serviço devocional, e aquele que tem a fortuna de ter recebido uma semente dessas é aconselhado a semeá-la no âmago de seu coração. Todos nós aqui estamos recebendo essa semente, então vamos prestar muita atenção na continuidade desse significado que é muito bom para que a gente possa, de fato, semear essa semente no nosso coração. Continuando aqui. Assim como se cultiva uma semente, regando-a para que ela germine, da mesma forma, a semente do serviço devocional, semeada no coração do devoto, pode ser cultivada pela rega feita sob a forma de ouvir e cantar o santo nome e os passatempos do Senhor. Ao ser assim nutrida, a trepadeira do serviço devocional cresce gradualmente e o devoto, agindo como um jardineiro, continua derramando a água do constante ouvir e cantar. A trepadeira do serviço devocional gradualmente cresce tão alto que atravessa todo o universo material e entra no céu espiritual, crescendo cada vez mais até chegar ao planeta Goloka Vrindavana. O devoto jardineiro está em contato com a morada do Senhor, mesmo estando no plano material, mediante o serviço devocional prestado ao Senhor através do simples processo de ouvir e cantar. Assim como uma trepadeira se refugia em outra árvore mais forte, analogamente a trepadeira do serviço devocional, nutrida pelo devoto, refugia-se aos pés de lótus do Senhor e dessa maneira se fixa. Quando a trepadeira se fixa, então surge o fruto da trepadeira, e o jardineiro que a nutriu é capaz de desfrutar deste fruto do amor, ao que sua vida se torna bem-sucedida. Pelo comportamento de Uddhava, fica evidente que ele atingiu este estágio. Ele podia simultaneamente alcançar o planeta supremo e ainda assim aparecer neste mundo. Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunivadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, vamos ler mais uma vez o verso. O grande devoto Uddhava voltou logo da morada do Senhor para o plano humano e, enxugando os olhos, despertou suas reminiscências do passado e falou a Vidura com satisfação. Então, a gente vê aqui essa relação de Uddhava com Krishna, é uma relação muito íntima. E Vidura era um devoto, uma alma liberada, né? Prabhupada ele fala aqui no significado que existem duas categorias de entidades vivas, ou almas espirituais que vivem nesse mundo, né? E uma delas é Nityasiddha, ou uma alma eternamente liberada, uma alma, um associado eterno de Krishna, né, no mundo espiritual. Então, o Uddhava era dessa categoria, né? E, então, ele é um associado de Krishna em Dvaraka. E depois tem Nityabhada. Nityabhada somos nós, né, que temos um relacionamento com a natureza material, né? Nossa relação é mais forte com a natureza material do que com Krishna, devido à cobertura
que a natureza material impõe sobre nós, né? Que ela exerce sobre nós, né? Então, nós somos dessa categoria. Mas Chaitanya Mahaprabhu também diz que a alma, em essência, ela é serva eterna de Krishna. E esse amor por Krishna está latente em nossos corações. Só que nós nos esquecemos devido à nossa independência, né? Nossa parcial independência. Resolvemos viver aqui nesse mundo e ter uma relação com ele, ou seja, estar separado de Krishna. Então, Prabhupada ele diz que por associação com o devoto puro de Krishna, nós podemos despertar esse amor por Deus que está latente em nossos corações, né? Porque essa entidade viva, condicionada, né, que é o nosso caso, ela está vagando entre as várias espécies de vidas, né? Brahmanda Brahmite Gona Bhagavan Diva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabidya, até que a semente dessa trepadeira de Bhakti ela é semeada no nosso coração. Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabidya, pela misericórdia do Guru e de Krishna. Essa semente ela é semeada no nosso coração. Então Krishna veio aqui nesse mundo, ele manifestou seus passatempos. Ele também, uma das razões pela qual Krishna veio a esse mundo era para restabelecer o conhecimento do yoga que havia sido perdido. Então Arjuna ouve dele esse conhecimento, restabelecendo essa sucessão discipular da Bhagavad Gita, que vem sendo mantida até hoje por uma linha de devotos puros, né? Então nós fomos agraciados com essa semente do serviço devocional que nos foi trazida por Srila Prabhupada, né? Na sua mala, no navio de Aladuta. Ele trouxe, obviamente, nessa semente, já estava no coração dele, o amor puro, na verdade, já estava em seu coração, e ele pôde, portanto, semear esse amor no coração de todas as entidades vivas, e ele continua semeando, obviamente, através dos seus significados Bhaktivedanta, né? Tal como esse que nós nos deleitamos agora, que explica justamente essa analogia da trepadeira, que é semeada no coração, que ela é regada pelo processo de ouvir e cantar. E à medida que nós praticamos esse Shravana e Kirtana, essa trepadeira ela vai crescendo, 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 até alcançar a morada do Senhor, que é Goloka Vrindavana, onde ela vai se fixar ali, como o Prabhupada trouxe essa analogia, numa árvore forte, e ali ela vai se fixar e ela vai também desenvolver um fruto, que é esse fruto do amor a Deus, né? E ela vai se deleitar com esse fruto de Prema Bhakti. Então, esse é todo o processo de Bhakti Yoga, né, que vai de Shraddha até Prema, né, que é muito bem descrito por Vishwanath Chakravarti Thakura, né, que começa com Shraddha, essa fé inicial, que nos proporciona associação com os devotos, e nessa associação, o que nós fazemos? Bhajana Kriya, que é justamente esse processo de ouvir e cantar. E esse processo de ouvir e cantar, ele proporciona Anartha Nivriti, ou seja, gradualmente as coisas indesejáveis elas vão sendo extinguidas do nosso coração, né? E à medida que nós purificamos o nosso coração, nós nos fixamos em serviço devocional, Nishta. E nessa fase de Nishta, em que a nossa mente ela já não se atrai muito pelas distrações desse mundo, pelos objetos dos sentidos, no sentido de que nós não queremos mais desfrutar desses objetos sem consciência de Krishna. Tudo que nós temos ao nosso redor nós oferecemos para Krishna, nós espiritualizamos, né? Nossa casa, a nossa família, as nossas posses, o nosso trabalho, nós também damos um caráter espiritual, né? Espiritualizando ele, oferecendo os frutos do nosso trabalho para Krishna, né? Então, a consciência de Krishna justamente é a arte de espiritualizar as nossas ações. Então, em Nishta, a pessoa já se fixa e por isso ela experimenta um gosto que é ruchi, né? Um gosto superior. E à medida que ela experimenta esse gosto superior, a Shakti se manifesta, uma atração por Krishna vai se manifestando até o ponto de Bhava e Prema, até o ponto que ela alcança esse Prema, esse amor puro por Krishna, essa fase madura do serviço devocional. Mesmo não estando lá no mundo espiritual, ela pode estar no mundo espiritual aqui, enquanto ela está ocupando os sentidos no serviço a Krishna, que é o mestre dos sentidos, né? Dessa forma, ela vai estar aqui nesse mundo sem ser do mundo, né? Porque ela já despertou esse estágio natural de consciência, que é a consciência de Krishna, que está latente no seu coração. Então, esse é o processo, né? Sadhu Sangha, associação com os devotos, Bhajana Kriya, praticar Shravana e Kirtana, etc. E à medida que a gente pratica Bhakti Yoga, que é Bhajana Kriya, esse amor, essa trepadeira, ela vai crescendo até alcançar os pés lógicos de Krishna, e à medida que no momento que ela alcança, ela não desgarra mais.
desses pés de lótus de Krishna, né, que está além desse mundo material, é completamente transcendental, não são pés mundanos, né, são completamente espirituais. Bom, então, você quer comentar mais um pouco, Moni? Sim, quero. É interessante colocar em evidência alguns pontos desse verso, né? Como o Govinda comentou sobre essa necessidade de nos associarmos com os devotos puros, o Bhagavatam traz exemplos grandiosos de devotos puros, de como foi a vida deles, quem eles eram, como eles agiam, e tudo isso nos ajuda a ter pistas, a identificar como nós podemos buscar ser para nos parecer um pouco mais com eles. Estamos aí muito distantes de chegar nesse ponto, mas tendo esses exemplos, essas referências, nós conseguimos aí identificar como a gente pode avançar no caminho, e Uddhava é um desses exemplos, né? Uma coisa que diz também aqui no capítulo, quem acompanha aí regularmente as aulas deve ter visto o verso 2, que fala assim sobre Uddhava: era ele que mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Krishna que, ao ser chamado por sua mãe para tomar o jejum matinal, não desejava tomá-lo. Então a gente vê o quanto Uddhava foi cultivando esse amor por Krishna, exercitando isso desde a sua infância. Isso mostra a constância, que é a primeira dica, né? O primeiro ponto. Como devemos nos portar, como devemos viver o processo da consciência de Krishna? Com constância, fazendo dia após dia o que nós devemos fazer. O nosso sadhana está aí para mostrar isso, o nosso cantar da japa diário, que vai limpando a poeira acumulada no nosso coração para que ele esteja cada vez mais receptivo a receber essas mensagens, para que a gente vá lapidando, de fato, a nossa inteligência para poder entender sobre Krishna, os nossos hábitos para poder deixá-los mais alinhados com a consciência de Krishna, para que Krishna realmente consiga entrar nas nossas vidas. Então a gente vê que Uddhava tinha ali um processo da consciência de Krishna de toda uma vida. Isso permitia com que ele fechasse os olhos, se lembrasse de Krishna, dos passatempos dele e atingisse o mundo espiritual. Muitos de nós não tivemos aí essa sorte, essa boa fortuna de conhecermos Krishna desde a infância. Mas mesmo assim não está perdido o processo, porque todo o avanço que nós vamos fazendo em consciência de Krishna, ele permanece ao longo de todas as nossas existências. E com muita sinceridade, com muita vontade, nós conseguimos avançar, mesmo conhecendo Krishna, qualquer que seja aí a nossa idade, a nossa condição. Nós temos exemplos aí, inclusive um exemplo muito pessoal nosso, que alguns de vocês devem até saber, da tia do Govinda, uma tia muito querida da família, que não tinha interesse pela consciência de Krishna quando o Govinda começou aí a participar do movimento. Era até uma pessoa assim que desencorajava de certa forma, mas que foi ao nosso casamento, aí já nos seus 60 anos de idade, 50 e poucos, 60, foi ao nosso casamento, se encantou pela consciência de Krishna, teve uma experiência de conseguir cantar japa ali, e inclusive de ter realização. Ela chegou a perguntar para uma devota: nossa, o que você sente quando você canta japa? E aí, logo depois desse episódio, descobriu que estava com um câncer em estado terminal e começou a se apegar a Krishna nesse momento. E foi, assim, um processo muito bonito. Ela abandonou o corpo, ela faleceu, né, recentemente. E foi um processo muito bonito de ver como, à medida em que ela ia se apegando a Krishna nesse momento, ela ia se tornando cada vez mais serena para passar por essa situação e ia inclusive inspirando pessoas ao redor. Ela falava sobre Krishna para as enfermeiras, ensinava todo mundo a cantar o Mahamantra, e isso fez com que a fé dela se fortalecesse, se solidificasse. Então, é um exemplo de que não importa a sua idade, mesmo que não tenha começado o processo desde criança, a consciência de Krishna tem
aí o poder de melhorar a sua condição de vida, melhorar a sua consciência, de preparar você para justamente esse momento da hora da morte, que é tão crucial, né, para nós que estudamos essa filosofia, porque é um momento em que, se nós nos lembrarmos de Krishna, vamos poder nos credenciar a ter um nascimento favorável numa próxima vida para continuarmos o processo, para continuarmos nos lembrando dele. Não que essa seja a meta é realmente lembrar-nos dele a todo momento, é usarmos essa forma de vida humana, né? Esse presente, para que a gente possa desenvolver esse relacionamento com ele agora, atualmente. Não há tempo a perder. Outros pontos aqui muito interessantes, que inclusive puxam o gancho com essa minha última fala, é sobre o estado de consciência. O Govinda comentou um pouco sobre isso, vale reforçar de que não é preciso estarmos num local físico do mundo espiritual para, de fato, colhermos os benefícios de estarmos nesse local, de pensarmos em Krishna. Tudo isso é um estado de consciência. Então, da mesma forma que Uddhava, consistentemente pensando em Krishna e praticando o processo, conseguir acessar esse estado de consciência de mundo espiritual, também deve ser uma meta nossa, que a gente consiga tornar a nossa vida um mundo espiritual, que a gente consiga, através da nossa prática do processo da consciência de Krishna, trazermos esses elementos do mundo espiritual e esse contato direto, muito próximo, muito pessoal com Krishna, também para o nosso dia a dia. Outro ponto interessante que o verso nos mostra é a paciência, principalmente no significado, quando compara o processo da consciência de Krishna ao processo de plantar uma semente e cultivar aquela semente para que ela cresça. E depois de firmada no solo, isso acontece com as plantas aí, a gente planta grama aqui em Vrajabhumi, e a gente vê que a grama demora um pouco a pegar no solo, mas quando ela pega, ela cresce viçosa, inclusive fazendo com que a gente tenha que ir lá parar, porque ela cresce muito rápido. Assim também é interessante ver como a paciência, o cultivo, a nutrição também vão fazer a diferença para o nosso sucesso no processo da consciência de Krishna. E através das nossas práticas diárias, do contato com os devotos e dessa vontade mesmo de aparar tudo aquilo que fizer mal para o meu processo da consciência de Krishna, tudo aquilo que estiver impedindo, todas as ervas daninhas que porventura aparecerem ali para me desviar do processo. Se quiser complementar com alguma coisa, vi que você estava anotando. Eu estou pegando a minha listinha para checar se eu falei tudo que eu tinha pensado em compartilhar. É interessante ver assim que realmente, né, Mohini falou do nosso processo, né, de Bhakti Yoga, que a gente começa e de fato, mesmo que a gente não conclua nessa vida, a gente vai dar continuidade para vidas futuras, isso é um fato. E, enfim, é o caso de alguns de nós, talvez, né, que já tenha começado em vidas anteriores, muitos de nós estamos começando nessa vida, mas isso não pode nos desencorajar, porque Krishna fala que um pequeno avanço não é destruído, né, porque o avanço é espiritual, não é material, então não pode ser destruído por nada material. A gente vai dar continuidade, né, de onde nós paramos. Mas o interessante é que Uddhava, de fato, ele era um devoto puro de Krishna, ele era um associado de Krishna no mundo espiritual, né? E ele tinha uma relação realmente com Krishna muito natural, né? Espontânea. E você quer comentar alguma coisa? Você complementar? Você achou aí? Quero sim. Que justamente essa relação dele com Krishna, né? A gente vai conseguir ver ao longo de todo o capítulo. Então a gente está no início do capítulo, no verso 6. Esse capítulo tem quase 30 versos. Esse capítulo 2
33 versos. Tem 33 versos, e ao longo desses versos, 34, e ao longo desses versos, a gente vai conseguir saborear vários momentos da vida de Krishna, vários passatempos, várias atividades, várias situações, e é muito interessante, porque a gente percebe o quanto é importante conhecermos Krishna como uma pessoa, de fato. O quanto é importante conhecermos ele nessa intimidade e buscarmos criar um relacionamento também íntimo, próximo e pessoal com ele. Isso vai contribuir muito para o nosso processo na consciência de Krishna. E outro ponto que eu gostaria de trazer, que ilustra muito bem essa necessidade, é o exemplo de uma aula que eu assisti sobre esse mesmo verso do Radha Krishna Temple. Não me lembro o nome do Prabhu que deu a aula, mas em que ele dizia, né, que Krishna está interessado em você. Ele citava, né, várias atividades que a gente desenvolve na consciência de Krishna. Então, cozinhar, muitas vezes fazer guirlandas de flores, colares, muitas vezes fazer uma leitura, ouvir sobre Krishna, cantar para Krishna, enfim, temos muitas atividades que a gente pode desenvolver dentro da consciência de Krishna. E que o objetivo disso não é desenvolver a atividade em si. Ele cita muito o exemplo da cozinha. A finalidade não é você cozinhar em si, mas sim, através dessa ação, ter um pretexto para desenvolver uma relação com Krishna. Então, todas essas atividades que a gente desenvolve, e não só essas diretamente ligadas, né, à vida no templo, por exemplo, cozinhar para um festival, ou fazer uma guirlanda de flores para uma pessoa que vai dar uma aula, mas a gente pode pensar no nosso dia a dia em casa, né, na nossa culinária de casa, quando eu vou cozinhar para os meus familiares. Tudo isso são momentos, são passatempos, são oportunidades da gente desenvolver uma relação pessoal, uma relação de amor puro com Krishna. Krishna não está interessado no resultado daquela ação, não está interessado se você é o melhor cozinheiro do mundo, é o melhor chefe de cozinha do mundo e vai preparar um banquete para ele. Claro, tudo que a gente faz para Krishna e tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente oferece para Krishna, então fazendo o almoço para nossa família, levando nossos filhos na escola, trabalhando, tudo isso é fazer para o próprio Krishna. Nós podemos desenvolver essa relação, mas ele não está interessado exatamente no resultado daquilo. A gente vai fazer bem, mas a gente vai fazer com essa consciência de desenvolvimento de uma relação. Então, ele está interessado em você. Isso é muito incrível, pensar que Krishna está interessado em você. Então, um dos convites dessa aula, dessa leitura, desse verso, é que a gente possa sair daqui pensando e levando essa reflexão para o dia a dia. Como eu posso me tornar mais interessante para Krishna? Então, como eu posso fazer as coisas do meu dia a dia com essa consciência, buscando cada vez mais ele e não o resultado em si daquela coisa, abrir mão um pouco do controle do resultado, que não cabe a nós, mas sim do processo de nos oferecer aquilo que a gente está fazendo para ele. E aí, isso também traz uma reflexão muito poderosa para o nosso dia a dia, né? Se Krishna não está interessado no resultado daquilo que eu estou fazendo, ou daquela atividade em si, aquela atividade é simplesmente um pretexto para que eu possa me associar com ele, para que eu possa estar com ele, na nossa vida pessoal também podemos levar esse exemplo. Como eu vou agir com as pessoas? A consciência de Krishna também é muito sobre isso. Buscamos o relacionamento com Krishna, mas ele vai vir através das situações que a gente vive com as outras pessoas, porque Krishna está dentro de cada um também. Então, se Krishna quer
está interessado em nós, na nossa individualidade, nós como pessoas, né? Nós como devotos, as pessoas ao nosso redor também precisam ter um pouco mais disso de nós, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente acha que a gente pode substituir a nossa presença simplesmente por enviar alguma coisa ou por falar alguma coisa e não estando presente ali fisicamente, não mostrando ali o quanto a gente gosta de uma pessoa de um jeito pessoal. Então, é um convite para que a gente se lembre de ter tempo de qualidade com as pessoas, para que a gente realmente coloque mais da gente naquilo que a gente faz, né? E torne esse processo de relacionamento com as pessoas mais pessoal também, né? Hoje de manhã eu percebi isso quando li o verso, né? E aconteceu uma situação, a nossa cachorrinha aqui estava um pouco agitada assim, e eu saí de casa e pensei, vou deixar comida para ela, para ver se ela fica quietinha ali e fica entretida com a comida. E quando eu voltei, a comida não tinha sido tocada, assim, eu percebi, nossa, o que ela queria de fato era a presença física, era a atenção, era o carinho. Então, pensando nos passatempos de Krishna que a gente vai ver ao longo do capítulo todo e de como ele tinha, né, essa atitude pessoal e de como ele vivia certas coisas, a gente pode transportar isso para o nosso dia a dia e pensar como conseguimos viver e estarmos presentes de uma forma mais pessoal na vida daqueles que nos rodeiam. É isso mesmo, o Bhagavatam, ele complementando, né, isso que a Mohin estava falando, o Bhagavatam tem um convite para essa relação, né, para um relacionamento com Krishna. Então, e a gente vê muito isso na vida dos devotos mesmo, né? E eu me lembro assim que Uddhava, ele é um devoto de Dwaraka, né? Uma cidade palaciana onde Krishna viveu, mas anteriormente Krishna esteve em Vrindavana, né? Na verdade, Krishna tem uma relação muito íntima, muito próxima com os devotos de Vrindavana. E quando Krishna estava em Dwaraka, ele pediu para que Uddhava fosse até Vrindavana para dar notícias dele, para Nanda Maharaj, que era o pai dele, para Yashoda, que era a mãe dele, para todos de Vraja, de Vrindavana. E é dito que nessa visita, Uddhava ele fez um mestrado em Bhakti Yoga, porque os Vrajavasis, eles são peritos em amar Krishna tão intensamente que a relação deles com Krishna é única e exclusivamente o que predomina é aquela relação, não a posição de Krishna como uma pessoa suprema. Então, aqui nesse capítulo fala que os Yadavas, eles viam Krishna como a super-alma. E Uddhava reconheceu Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas os Vrajavasis, eles não viam Krishna como Deus, mas sim como seu pai, como seu filho, no caso, como seu amante, ou como seu amiguinho, né? E por aí vai. Então, a relação dos Vrajavasis com Krishna ainda é superior com a relação que Uddhava tinha com ele. Então, foi esse intensivão que Krishna fez em Vrindavana. Eu queria ler assim, um resumo desse capítulo 46, que é quando Uddhava visita Vrindavana. Um resumo de Prabhupada, né? Certo dia, Krishna pediu a seu amigo íntimo Uddhava que levasse notícias de suas a Vraja e assim aliviasse seus pais e as gopis do sofrimento causado pelos sentimentos de saudades dele. Viajando, que era o mesmo sentimento, né? Viraha, Govinda Viraha, esse sentimento, Krishna Viraha, né? Que Uddhava estava experimentando, essa saudade de Krishna quando Vidura pergunta deles para Uddhava, né? Então Uddhava experimenta essa saudade intensa, né? Por isso que ele chora, assim, né? Lágrimas de saudade fluem de seus olhos. Ele viu as vacas voltando para a aldeia, viajando de quadriga, Uddhava chegou a Vraja ao pôr do sol. Ele viu as vacas voltando para a aldeia, os vaqueiros e os bezerros pulando de um lado para outro enquanto suas mães, sobrecarregadas com o peso dos úberes, seguiam devagar atrás. Os vaqueiros e as mulheres cantavam as glórias de Krishna em Balarama, e a aldeia estava decorada de modo atrativo
com incensos acesos e fileiras de lamparinas. Tudo isso apresentava uma cena de extraordinária beleza transcendental. Então, Vrindavan, além de tudo, tem essa beleza, né, muito peculiar, né, um ambiente muito bucólico, muito harmonioso, né, muito ecológico. Nanda Maharaj acolheu Uddhava calorosamente em sua casa, que é o pai de Krishna, né, Nanda. O rei dos vaqueiros, então, adorou-o como não diferente do senhor Vasudeva, alimentou-o bem, porque é tradicional, né, quando o visitante chega à nossa casa, ele é tratado como como o próprio Senhor, né, como o próprio Deus, né? Então, assim, Nanda Maharaj recebe Krishna, ou Uddhava, né, na sua casa. Então, Nanda Maharaj alimenta-o, ele também faz ele sentar-se confortavelmente numa cama, e então indagou dele sobre o bem-estar de Vasudeva e de seus filhos, Krishna e Balarama. Então, só para pontuar isso mais uma vez, né, que aqui mostra a etiqueta Vaishnava. É dito que quando você recebe alguém na sua casa, no mínimo você deve dar para ele, mesmo que você não tenha comida, etc., você deve dar para ele um assento, que todo mundo pode oferecer, e um copo d'água. Então, aqui, Nanda Maharaj oferece essas duas coisas, né? Assento e comida, né? E boas palavras. Então, Nanda Maharaj perguntou a Uddhava, será que Krishna ainda se lembra de seus amigos, da aldeia de Gokula e da colina de Govardhan? Então, como esse capítulo é Krishna Smarana, né? Lembrança de Krishna, que a gente leu, né? Dá para fazer uma conexão com essa visita de Uddhava a Vrindavana, porque Nanda Maharaj, a primeira coisa que ele pergunta para Uddhava é, será que Krishna ainda se lembra da gente? Né? Ele nos protegeu de um incêndio na floresta, do vento, da chuva e de muitos outros desastres. Por meio da constante lembrança dos passatempos dele, aliviamo-nos de todos o enredamento kármico. E ao vermos os lugares marcados por seus pés lótus, nossas mentes se absorvem por completo em pensar nele. Então a gente vê assim o quanto eles viviam na presença de Krishna através do processo de Krishna Smarana, né? Lembrança de Krishna. E dessa forma, Vasudeva fala, Nanda Maharaj fala, por meio da constante lembrança dos passatempos dele, aliviamos-nos de todo o enredamento kármico. Então, esse Krishna Smarana nos alivia de todo o enredamento kármico, que é justamente o processo de Anartha Vritti, né? O processo de purificação do nosso coração por meio de ouvir e cantar sobre Krishna. Então, Garga Muni contou-me que Krishna e Balarama desceram ambos diretamente do mundo espiritual. Garga Muni é o grande astrólogo, né? Que quando Krishna nasce, ele faz o mapa astral das crianças e ele descreve, né, quem são elas. Vê só com que facilidade eles aniquilaram Kansa, Krishna e Balarama, né? Os lutadores, o elefante Kuvalayapida e muitos outros demônios. Enquanto Nanda recordava os passatempos de Krishna, sua garganta ficou embargada de lágrimas e ele não conseguiu continuar falando. O mesmo que aconteceu com Uddhava, né, quando Vidura pergunta dele sobre Krishna para ele, né? Sua garganta fica embargada, lágrimas fluem de seus olhos. Então, esse mesmo sentimento Nanda Maharaj estava experimentando aqui. Então, Uddhava, ele já pegou esse bhakti, essa bhakti aqui dos habitantes de Vrindavana, ele está reproduzindo essa bhakti aqui para Vidura, né? Neste ínterim, enquanto Mãe Yashoda ouvia seu marido falar de Krishna, o intenso amor que ela sentia por seu filho fez derramar um dilúvio de leite de seus seios e uma torrente de chuva e uma torrente de lágrimas de seus olhos. Vendo a sobreexcelente afeição que Nanda Maharaj e Yashoda tinham por Krishna, Uddhava comentou, vós sois em verdade muito gloriosos. Quem alcançou amor puro pela verdade absoluta, sob a forma humana, não tem nada a lograr. Krishna e Balarama estão presentes nos corações de todos os seres vivos, do mesmo modo que o fogo jaz latente na lenha. Esses dois senhores veem a todos com equanimidade, não tendo nenhum amigo ou inimigo em particular, livres do egoísmo e sentimento de posse. Eles não têm pai, mãe, esposa nem filhos. Nanda Maharaj
jamais estão sujeitos ao nascimento e tampouco têm um corpo material. Enfim, aqui Uddhava começa a descrever, né, que Krishna ele está em toda parte, ele é Sarvagata, mas de fato, no entanto, né, Nanda Maharaj e Yashoda não viam Krishna dessa forma, eles viam Krishna como seu filho, né, como seu amigo, enfim, como eles não tinham essa visão de Krishna como super-alma, que ainda é uma visão ainda superior, né, porque eles viam Krishna como seu amante, única e exclusivamente, né. E aí, partindo agora para o final, para fazer as últimas considerações aí, a gente vê através de tudo isso, de todos esses passatempos de Krishna que o capítulo 3 vai mostrar, de todo esse exemplo de Uddhava, da relação pessoal dele com Krishna, podemos perceber que somos insubstituíveis para Krishna. Então, essa percepção é algo muito impactante. Da próxima vez que a gente se sentir desmotivado ou um pouco sem força, um pouco cansado às vezes do processo, muitas vezes, né, a gente tem ali os nossos momentos de lidar com os nossos anartas, como Govinda falou, com as coisas que a gente precisa melhorar e trabalhar em nós. Muitas vezes isso pode até nos desestimular, que a gente possa, muito pelo contrário, nos sentirmos muito mais estimulados, porque estamos realmente nos preparando através desse processo da consciência de Krishna para estarmos cada vez mais próximos com Ele e que nós somos insubstituíveis para Ele. É dito que Krishna tem tudo, menos o amor do seu devoto. Então, o que de maior e melhor a gente pode oferecer para Ele é, de fato, o nosso coração, é de fato a nossa sinceridade, é de fato o relacionamento que nós buscamos ter com Ele. E é importante que a gente faça isso em tudo. A consciência de Krishna não é algo que a gente pratica para atingir alguma coisa, é o fim em si mesmo. Então, praticando o processo, a gente já vai estar avançando no processo e levando esse processo para a nossa própria vida, é que a gente vai conseguir de fato ter realização e conseguir de fato colocar isso no dia a dia, fazer funcionar no nosso dia a dia. Então é com a nossa família também, com os nossos amigos, é saber em quais lugares eu poderia estar mais presente, eu não estou, com quais pessoas eu estou em falta. Será alguém da minha família, um amigo, um parente, um lugar para onde eu poderia dar um pouco mais da minha energia? Até no meu caso pessoal, tenho uma amiga, muito amiga, que está grávida, e eu passei um tempo sem falar tanto com ela, sem saber, e esses dias foi o aniversário dela, eu mandei uma mensagem, ela me contou um pouco mais desse processo da vida dela, e nossa, assim, é tão legal a gente poder realmente estar presente onde ninguém mais vai poder fazer aquele papel de amigo, de pai, de mãe, de avô, de professor, fazer isso realmente de forma presente e realmente pensando em Krishna. É dito também que a consciência de Krishna nos torna pessoas melhores, nos torna pais melhores, filhos melhores, nos torna profissionais melhores. Então, que a gente possa, através do exemplo de Uddhava, levar a consciência de Krishna de forma prática para o nosso dia a dia. Tem mais algum ponto a considerar, Govinda? Eu queria abrir espaço para perguntas e comentários. Realmente é um assunto assim, bem extenso, né? Dá vontade de ficar falando aqui, mas nosso dia já começou, né? Então temos muitas atividades aí pela frente. E no mais agradecer e ver se tem um comentário, alguma pergunta. Tem alguns comentários aqui, o pessoal dando reverências, bom dia, saudades, comentando aqui algumas coisas. Tem uma pergunta que eu estou tentando achar. Muitas vidas no mundo material nos encobrem a lembrança de que somos servos do Senhor. Como reavivar essa memória sem que enganemos a nós mesmos? Muitas vidas no mundo material nos encobrem a lembrança de que somos servos do Senhor. Como reviver essa memória sem que enganemos a nós mesmos? Através do processo de ouvir sobre nós mesmos, né? Quem nós somos, né?
Então, que começa com ouvir o Bhagavad Gita de Krishna para Arjuna, no capítulo 2, Krishna começa a falar que nós somos almas espirituais, que a alma não morre. Então, o Bhagavad Gita vai falar Sambandha, né? Quem nós somos, qual é a nossa relação com Krishna, o que é esse mundo material, que nós pensamos que nós somos parte desse mundo material, né? Nós pensamos que somos esses corpos, enfim, temos essa identificação, né? E o processo de Bhakti Yoga, né, que é Sambandha, né, a prática de serviço devocional, ele nos liberta desses upadis, dessas designações, né, materiais, né? Sarvopadi vinirmuktam tatparat vananirmalam. Então, por nos ocuparmos no serviço a Krishna, nós gradualmente nos livramos dessas designações corpóreas, mas gradualmente, né, certamente. Mas o processo é estar na associação dos devotos, ler o Srimad Bhagavatam, ler o Bhagavad Gita, que essa literatura, o contato com devotos puros, vai nos fazer recobrar essa consciência de Krishna, que é a nossa consciência original, né? Então, acho que o remédio realmente é cantar os santos nomes, é lembrar-se de Krishna, né? A todo instante. Como... De fato, viver o processo, né? Porque o processo já é o fim em si mesmo. E o que também me lembro, né, de comentar é aplicar todos esses ensinamentos na própria vida. Isso vai permitindo com que a gente vá se autoconhecendo, que foi algo que o Govinda falou, né? E sabermos quem somos de fato, sabermos quais são os pontos, os anartas, o que a gente precisa melhorar e realmente introduzir o processo e a filosofia no nosso dia a dia. Como eu posso resolver esse problema de uma forma diferente, usando o que eu aprendi na consciência de Krishna, usando o que eu aprendi nas leituras. Como eu posso agir nessa situação de uma forma mais consciente de Krishna, aplicando isso que eu aprendi. Isso vai também permitindo com que você vá percebendo especificamente na sua vida as transformações. É isso aí. Então, assim, antes de finalizar, eu queria... Ver se tem mais alguma tem mais uma pergunta ali embaixo, ó, ali, ó. Aqui, ó. Eu acho, não sei se é a mesma. Aí, ó. Ah, não, já foi. Tenho outra dúvida, que pode parecer especulação, mas é dito que não podemos ir na leitura do Srimad Bhagavata direto ao canto 10, onde se descreve os passatempos do Senhor. Então, por que Prabhupada publicou o livro de Krishna, Krishna Book? Assim, muito boa pergunta. Sim, de fato, o Bhagavatam, ele não deve ser lido diretamente. Prabhupada fala que o único pré-requisito para estudar o Bhagavatam é não, estudar sistematicamente, canto por canto, né? E não pular diretamente para o 10º canto. Claro que o que a gente fez aqui foi uma conexão, né? Enfim, não é um problema, mas você não querer ir direto para o 10º canto sem primeiro estudar o primeiro e segundo canto e assim por diante. E Prabhupada ele fez o Krishna Book, eu acho que por duas razões, né? Não apenas uma, mas de fato Prabhupada não sabia se ia chegar, se ele ia conseguir concluir todo o Srimad Bhagavatam. Então, considerando a importância do 10º canto, ele fez o Krishna Book, né? E de fato ele não conseguiu concluir todo o 10º canto. Ele parou num capítulo, eu não sei qual o capítulo, o número exatamente, mas o título do capítulo é Brahma Vimoha Lila. É o capítulo em que o Sr. Brahma ele fica iludido, ele rouba os meninos vaqueiros, né? Foi nesse capítulo exatamente, o último que Prabhupada ele traduziu e comentou. Desse capítulo em diante, quer dizer, do capítulo em diante, até o 12º, ele foi comentado e traduzido pelos discípulos de Srila Prabhupada, né? Então, mas se você vai no Krishna Book, tanto que os discípulos de Prabhupada que comentaram e traduziram as outras partes, às vezes eles fazem menção, eles comentam, fazem referência ao Krishna Book. No Krishna Book, Prabhupada comenta isso, né? Então, acho que é uma das razões pela qual Prabhupada ele foi direto no Krishna Book, né? Sem antes concluir todo o Srimad Bhagavatam. E o Krishna Book, para quem não conhece, é o 10º canto, né? Porém, Prabhupada apresenta o 10º canto de uma maneira muito acessível. E sempre que ele fala dos passatempos de Krishna, ele nos faz lembrar que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Para que a gente não se esqueça da posição de Krishna, né? Krishna Tattva, Vishnu Tattva. Krishna não é uma pessoa comum, né? Então, para que a gente não se confunda, né? Achando que os passatempos de Krishna são os passatempos de uma pessoa, um ser humano comum. Porque são, de fato, humanos, no sentido, né? Porque Krishna
Enfim, a Bíblia mesmo fala, né, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né, e não o contrário. Né? Então, esse mundo é um reflexo pervertido da verdade última, né, do mundo espiritual. Então, tudo que nós experimentamos aqui existe no mundo espiritual, né, só que numa plataforma pura, absoluta. Né? Então, tudo que existe aqui é um reflexo pervertido, assim como a árvore refletida na água. Né? O reflexo da água não é real, mas você vê tudo ali, né? Mas você não vai tirar uma fruta e comer a fruta que você vê refletida na água. Da mesma forma, a alma que é eterna, aprende com esse bem-aventurança, ela nunca vai saborear de fato, sentir prazer de fato, ananda, do contato dos sentidos materiais com seus objetos. Né? Então, uma outra razão pela qual Prabhupada Deus tornou o Krishna Book acessível é porque, enfim, uma delas é que para tornar, porque não sabia se ia concluir, e outra que porque ele fez de uma forma muito acessível, é uma misericórdia especial mesmo, né? A biografia de Krishna, mas ele trouxe isso de uma forma muito acessível para um leitor, para um leigo, né? Como nós, como devoto do Neófito, enfim, ele pode já ler o Bhagavatam, né, o 10º canto, diretamente através do Krishna Book. Inclusive, Prabhupada, ele nos aconselhou a ter o Krishna Book como nosso livro de cabeceira, desde o começo da vida espiritual mesmo, né? Porque a partir desse livro a gente pode experimentar raça, ver Krishna como uma pessoa, né? E não como algo impessoal, distante, Deus como algo distante. Não, você vê Krishna como uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que intercambia amor, relacionamento de afeição com seus devotos. E quando a gente tem acesso a esses passatempos de Krishna, nós podemos despertar, por meio do amor que os devotos sentem por Krishna, e vice-versa, despertar bhava, esse sentimento de amor que está no coração desses devotos puros, né? Como Yashoda e Nanda Maharaj. E quando a gente for prestar esse serviço a Krishna, como a Mohini falou, né? Quando a gente for cozinhar para Krishna, você cozinhar com o coração, com o sentimento, né? Com a mente absorta naquele sentimento de amor por Krishna, com Bhakti. E não apenas ocupando os sentidos, não apenas lendo uma receita ali, cozinhando como um cozinheiro comum. Né? Porque cozinhar qualquer um cozinha, mas com esse sentimento, com esse Bhakti, ou com esse bhava, esse amor por Krishna, é somente aquele que se absorveu nesse ato de ouvir sobre Krishna. Então, antes de finalizar, eu queria só ler Tem mais uma pergunta. Primeiro, obrigada, Marcos, pelas perguntas muito boas. E Marcelo fez a seguinte: qual o principal adubo dessa trepadeira de Bhakti? O principal adubo da trepadeira de Bhakti eu acho que as pessoas já trazem mérito de vidas passadas, né? Eu acho que, por exemplo, tem pessoas... Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente vê que tem pessoas que já têm um solo muito fértil, né? Então, a consciência de Krishna, ela pode ser, assim, semeada no coração de todos, mas ela só vai brotar se tiver um terreno fértil, né? Um terreno adubado ali, né? Então, claro que o mestre espiritual ele pode acelerar esse processo, né? Porque o mestre espiritual Balarama, o mestre espiritual original, ele tem um arado, ele pode trabalhar a nossa terra, né? Mas, de fato, a gente vê que tem pessoas que já vêm com uma predisposição para praticar o serviço devocional porque elas já iniciaram de vidas passadas, né? Então, tem pessoas que vão, né, como nós, pessoas comuns, né? Talvez tenham que ter um pouco mais paciência ainda, né? Porque realmente tem mais o que trabalhar, né? E assim, o processo em si, eu acredito que dê para a gente ver como o próprio adubo, que é estar com os devotos, estar com pessoas que estão buscando a mesma coisa, cantar os santos nomes, ler as escrituras, lembrar de Krishna, falar sobre ele. Todo o processo já é um adubo em si, porque a partir do cantar dos santos nomes, você vai purificando o seu coração, limpando a poeira acumulada durante anos, você vai arando o seu coração, através de uma leitura também, através de comer praçada, né, comer o alimento oferecido a Krishna, através do contato com os devotos. Então, tudo isso é adubo, para que a gente vá se tornando cada vez mais receptivo e mais fértil a essa semente da consciência de Krishna brotar. E tem até mais uma pergunta aqui. Não, só complementando esse ponto, né, que é bem interessante. Não é tão simples assim, não é difícil ter uma resposta tão simples numa pergunta como essa, né? Porque realmente é um assunto muito extenso. Porque mesmo uma terra adubada,
ela pode ter muitas ervas daninhas. Então não basta a terra estar adubada. É importante sermos um perito jardineiro para retirar as ervas daninhas que estão ali, né? Às vezes o terreno vem muito adubado, mas se tiver erva daninha, você vai ter que ter o trabalho de tirar as ervas daninhas, né? Porque tanto a trepadeira de Bacte quanto as ervas daninhas vão crescer muito vigorosamente, né? Então é importante também estar atento para as ervas daninhas, né? Que é algo que pode de fato destruir essa trepadeira, impedir ou até impedir o crescimento dela de fato, né? Paciência, né? Como o cultivo da natureza, de uma plantação, o jardineiro, o agricultor, ele precisa de paciência, também nós, né? No nosso processo precisamos. Diligência, vigiar e orar, né? Até é dito na Bíblia, o agricultor está sempre vigiando o tempo. Será que vem uma chuva? Será que é a época de praga? Meus parentes são agricultores em Santa Catarina e eu lembro que eles me diziam assim que a gente não tem final de semana, porque é todo dia ali no campo. Às vezes vem uma intempérie da natureza, a gente tem que proteger a plantação, às vezes a gente precisa passar um tipo de fertilizante, um tipo de adubo, e é isso, né? Estarmos sempre ali atentos. O que pode acontecer agora? Nos antevermos ao problema, nos precavermos, estarmos sempre aí também em contato com Krishna, né? Em oração, para que Ele nos permita conhecê-lo, para que Ele nos dê a força, tudo o que for necessário, né? Ele sabe do que cada um precisa. O Ricardo comentou ali que o adubo é a Haitukia Pratihata, que é o serviço devocional imotivado e ininterrupto, né? Sim, o serviço devocional imotivado e ininterrupto, ele pode, como o verso fala, satisfazer o eu completamente, né? A Haitukia Pratihata e a Yatma Supra Siddhati, né? Então, ele deve ser imotivado e ininterrupto, né? De fato. De fato. Então, tinha mais uma pergunta aqui. Uma vez entendendo que somos alma, a próxima pergunta é: qual é a atividade da alma? A atividade da alma é servir. Quem não vive para servir não serve para viver. Divira Swarupa e Krishnera Nityadasa, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu fala que a posição constitucional da entidade viva é Krishnera Nityadasa, serva eterna de Krishna. Então, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é justamente esse adubo, né? Servir e praticar o processo. É isso, né? Então, já Srila Prabhupada, obrigado Acho a todos. Que fiz todas as perguntas, é meio complicado de ver os comentários aqui, de certa forma, então espero que tenhamos respondido todas. Então, para finalizar, eu queria ler um verso 7 do Néctar da Instrução, que fala sobre esse processo de ouvir e cantar, né? O santo nome, o caráter, os passatempos e as atividades de Krishna são todos transcendentalmente doces como o açúcar candy. Embora a língua de uma pessoa atormentada pela icterícia da vida e ignorância não possa apreciar nada doce, é maravilhoso que, simplesmente por cantar com cuidado esses doces nomes todos os dias, um sabor natural desperte em sua língua e a sua doença é gradualmente destruída pela raiz. Então, é justamente isso, né? Por mais que a gente não tenha gosto ainda por ouvir os passatempos de Krishna, por cantar os santos nomes de Krishna, esse gosto ainda não... Às vezes, se ouvir, ele em vez de ter um gosto doce, ele tem um gosto amargo, né? Para a gente no início. E se cantar, às vezes não é doce, ele é amargo, é duro, é difícil, a gente não quer cantar, né? Porque nós temos ainda apegos materiais, né? Que é a nossa doença. Mas o remédio é justamente ouvir e cantar. Assim como o remédio para a icterícia, que é quando a pessoa come o açúcar, ela sente o amargo do açúcar, apesar disso, o remédio é justamente comer açúcar, né? Como ele fala aqui, o nosso remédio, apesar de não sentir o gosto por ouvir e cantar, é justamente ouvir e cantar, porque vai despertar naturalmente esse gosto, né? Que está latente em nossos corações. Muito legal esse exemplo. Bom, okay. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foram perguntas muito interessantes. Muito obrigada pela atenção. Obrigado pela interação também, né? Sim, e é isso. Então, desejamos vida longa ao estudo de vocês, nosso estudo, né, do Srimad Bhagavatam e da ISKCON Rio. E eu perguntei para o Paravião por que não migra para o Instagram, né? Porque o Instagram eu acho que tem mais, enfim, acesso. Enfim,
Só uma sugestão aí, se vocês quiserem migrar para o Instagram, esse com Rio, né? Fica aí a dica, né? Eu não entendo nada de redes sociais, mas a impressão que eu tenho é que, sei lá, de repente posso alcançar mais pessoas. Mas eu fico surpreso que, se mantendo fixo no Facebook, ainda tem uma turma aí muito bacana, né? E parabéns aí por esse trabalho, pela determinação, pelo entusiasmo de vocês. Pô, já está no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, que legal, né? Nossa, muitos dias, muitos... Falaram aqui que estão no YouTube. Perfeito. Ah, está no YouTube, que legal. Muito obrigado, Rose, muito obrigado a todos. Parabéns por já estarem no terceiro canto. Uau, são vários anos, né? São mais de 3 anos aí de estudo. Sim, muito obrigada. Peço perdão, então, por qualquer falha, qualquer ofensa. E todas as glórias são a Srila Prabhupada. Hare Jai, Krishna. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Hare Krishna.